Bom dia, meus irmãos. Todos dispostos nesta manhã? Vamos começar então orando, né? Pedindo a graça de Deus sobre tudo aquilo que vamos fazer hoje, na nossa 13ª e última aula de princípios bíblicos de finanças. Oremos. Deus querido, obrigado pelo nosso tempo nesta manhã. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, que as nossas mentes e corações sejam capturados, focados, ó Deus, naquilo que o Senhor vai nos falar e em ouvir o teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por esta manhã. Estamos na tua presença com nossos irmãos e agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem planejado grandes coisas para nós nesse dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final, porque como eu estava até comentando há pouco, ao examinar grande parte do material que nós temos disponível, vários materiais que nós usamos, nós vimos que alguns conceitos são tanto quanto repetitivos. E esse é um tema que ele é muito mais de você fazer, né? Como nós vimos semana passada, naquele exemplo do orçamento, você vê que você tem decisões difíceis para tomar, mas que são necessárias para domar, para colocar em controle o seu orçamento. Dinheiro não é coelho, né? Que você coloca 2 ali no cano, daqui a pouco você tem 80, né? Ele não multiplica, muito menos nessa velocidade. Só uma ressalva sobre semana passada. Assista depois o vídeo, ou eu coloquei no grupo da igreja o link para baixar a planilha, porque a planilha que nós usamos, o print que eu usei, eu printei errado. Eu printei antes de atualizar, então ficou com algumas informações faltando. Mas no vídeo tem o print correto, com uma legenda explicando o que está correto, né? E o arquivo que você pode baixar também está correto lá para você baixar, ok? Muito bem, deixa eu trocar aqui só de tela. Então nós vamos fazer hoje o quê? Vamos fazer um resumo de alguns pontos, que eu estou chamando de pontos principais em princípios bíblicos de finanças. Não é de maneira nenhuma revisão de tudo que nós vimos, mas apenas vamos revisitar algumas coisas principais que eu acredito que sejam fundamentais para que possamos até fazer o que nós vimos semana passada, que é um orçamento da nossa casa, mas baseado na realidade, não apenas na nossa aspiração. Às vezes a gente faz um orçamento muito mais do que nós gostaríamos que ele fosse, mas na prática não é. Muito bem, a primeira coisa que eu quero relembrar foi lá na primeira aula que nós vimos sobre ambição e ética. Como que essas duas coisas precisam trabalhar da maneira correta para que a nossa vida financeira, material, não descarrilhe, né? Não saia dos seus planos. Antes de nós vermos a definição dessas palavras, vamos ler os versículos de Marcos 8, 34 a 38. Leia junto comigo para você acordar. Foi dormir tarde, acordou, né? 5 para as 9, aí está meio grogue. Vamos lá juntos, então. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É claro que existem aplicações muito mais profundas e sérias à expressão de Jesus de negar-se a si mesmo, tomar a cruz, de quem quiser salvar a sua vida perderá, principalmente a aplicação soteriológica, ou seja, da salvação. É claro que é a aplicação mais séria que existe desse texto. Mas será que é só essa? À luz do ponto que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, eu quero levar mais para o lado de como que nós temos escolhas no nosso dia a dia, na nossa vida material, na maneira como lidamos com posses, riquezas, etc.,
Quando a gente fala de riqueza, até parece que a gente está lidando, né, com riqueza, fazendo aviãozinho, com dinheiro. Pouco ou muito é a riqueza de cada um, né? Pelo menos material. Muito bem. Eu preciso ter uma postura, uma cosmovisão, vou usar um termo aqui do texto, crucificada, para que o meu eu não tome a frente e eu acabe fazendo as coisas porque isso vai me satisfazer, vai me trazer algum senso de realização, mesmo que meio distorcido, né? E em lugar de fazer uma coisa na base do isso é o que o meu Senhor faria. Ou se você quiser até colocar num tempo melhor, isso é o que o meu Senhor fez. Eu estou vivendo, aplicando ao 21º século, aquilo que ele fez no primeiro. Mesmo com as diferenças de situação cultural e econômica e etc., foi assim que ele agiu e é assim que eu estou agindo hoje. Por quê? Eu estou vivendo à luz de Gálatas 2:20, que nós vimos, inclusive, semana retrasada no texto, na pregação de Gálatas, né? Já não sou eu mais quem vive, ele vive. Então tem aquelas coisinhas, irmãos, que a gente até ensina aos adolescentes, né? Se você estivesse na escola, Jesus estivesse com você, esse seria o comportamento dele, né? Não sei se você falou isso com um adolescente. Você fala com aquela moça, se você fosse sair com Jesus hoje, você sairia dessa maneira, o rapaz, você se comportaria dessa forma. Esse exercício de substituição, irmãos, é o exercício de crucificação. É tomar o lugar em vida que Jesus andou, ou como Jesus andou. E isso vai influenciar, é claro, a maneira como nós definimos ambição e ética. Porque como nós vimos naquela primeira lição, ambição não é necessariamente algo ruim. Alvos, planos, objetivos. Não necessariamente algo ruim ou maligno, mas pode vir a se tornar. Ou seja, na lição que nós tivemos, nós fizemos ou demos a palavra ambição um sentido neutro. Porque algumas palavras não são necessariamente ruins, mas culturalmente assumem essa fama, né? Por exemplo, se você falar assim, rapaz, fulano é cheio dos esquemas. Você já está sugerindo que é uma coisa meio escusa, não é isso? Ele é cheio dos esquemas. Ou você pode dizer assim, não, vai com ele ali que ele consegue te ajudar a resolver isso, porque ele é um cara cheio dos esquemas. Você já deu uma aliviada. Você vê que, dependendo do contexto, as palavras vão tomando cores, por assim dizer. Ambição é a mesma coisa. Fulano é muito ambicioso. Você já coloca na cabeça que é um cara inescrupuloso, que pisa nas pessoas, que passa por cima, que puxa tapete. Na nossa lição, nós estivemos tratando que eu posso ter uma boa ambição, desde que essa ambição esteja de acordo com a vontade de Deus, esteja de acordo com determinados princípios, que são esses que nós estamos sinalizando aqui como ética. Qual a definição que a apostila nos deu de ética? Os limites que imponho a mim na busca da minha ambição, certo? Então, muitas vezes eu tenho até uma ambição boa. Por exemplo, entrar naquela faculdade. E aí eu faço tudo do jeito certinho, faço cursinho, estudo, né? Belezinha, compro aquelas apostilas, assisto aquelas videoaulas que me recomendaram, tudo conforme manda o figurino. Mas tem uma outra pessoa que tem uma ética diferente. E a boa ambição que é entrar na faculdade, o que ele faz? Ele encontra um pessoal que por R$5.000 dá um ponto eletrônico para ele, e ele cola de maneira quase de um espião, um James Bond, ele cola na prova para poder passar. O objetivo das duas pessoas é o mesmo. A maneira como cada um deles tomou para chegar até lá é que mostrou que a ética de um é questionável, enquanto que do outro não é. Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Você pode ter bons objetivos, boas ambições na vida, mas a sua ética precisa entrar em jogo para definir o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Por outro lado, você também pode ter ambições ruins. Quando a gente está falando de ambições ruins, irmãos, logo a nossa cabeça vai nos piores pecados, né, que pode haver.
Não. Às vezes são coisas sutis que vão passando na nossa vida, que vão passando no nosso filtro, que a trama está muito larga, né? E o filtro não está filtrando direito. Aí vão passando coisas que eu acho que são boas. Vou dar um exemplo. Uns anos atrás, um irmão falou para mim qual era o sonho da vida dele. E o sonho da vida dele era passar um concurso X, porque, abre aspas, citação dele, porque paga bem, vai me dar a minha liberdade financeira e eu vou poder ajudar meus parentes e outras pessoas. A última parte pareceu um tanto quanto uma certa, sabe? Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou dar o dízimo de 11%. A pessoa está mais interessada na bênção, então ele barganha alto. Como se pudesse se barganhar com Deus que tem todas as coisas, né? Como disse D.A. Carson. Então, eu faço uma barganha bem alta com Deus. Olha, eu quero passar nesse emprego, nesse concurso, porque ganha muito bem. Aí eu vou poder ajudar as pessoas. Mas, na verdade, eu gostaria de depois de reencontrá-lo, que eu nunca mais ouvi. Você passou naquele concurso, está ganhando bem? Então, se o seu objetivo era realmente ajudar as pessoas, você tem que dar a maior parte daquilo que você ganha. E não ficar com 20 e doar 2 ou 3. O pessoal fica admirado, às vezes, com homens como Bill Gates e outros doam para a caridade. Não se preocupe, não faz falta. Nenhuma. Para quem tem 40 bilhões, você doar 500 milhões de dólares é o teu troco da pizzaria do fim de semana. Tá? Não faz falta não. Porque os outros 39 bilhões e 500 milhões que ele ficou, já cobrem rapidinho. Né? Multiplica rapidinho para cobrir isso daí. É a ideia, irmãos, da viúva pobre. Ela deu quanto do que ela tinha? Tudo. Deu da sua pobreza. Então, esses são questionamentos que começam a colocar em xeque qual é a real motivação do meu coração. Eu quero realmente alcançar esse status financeiro por algo bom? E como que eu vou definir isso, irmãos? É a frase que está na nossa apostila, está em aspas porque copiei de lá. Defina sua ética quanto antes possível. A ambição não pode anteceder a ética. É ela que tem que preceder a sua ambição. Em outras palavras, se eu não definir quais são os padrões éticos da minha vida, né? Depois eu vou dar uma olhada em algumas ambições que eu escolhi antes, que eu decidi antes, e a gente vai ver que elas não estavam bem alinhadas com aquilo que Deus deseja da minha vida. Você quer ver um caso de um amigo meu? Ele não tinha uma ambição ruim, não era pecaminosa, era uma boa ambição. Ele estudou, fez engenharia química. É um trem difícil para dedéu. E aí ele trabalhou alguns anos em uma indústria química em Cubatão, perto de Santos, de São Paulo. Aquela cidade lá que na década de 70, 80 foi taxada como o lugar mais poluído do mundo. E ganhava bem. E depois de alguns anos, ele entendeu que Deus não queria nada daquilo na vida dele. Queria que ele fosse para o seminário, que foi exatamente onde eu o conheci. E ele abandonou tudo aquilo, foi para o seminário, hoje é pastor, parece que Santos ou Guarujá, alguma coisa assim. Meu ponto aqui é o seguinte, ele colocou uma ambição, um plano, concluiu o plano, mas depois ele descobriu que a ética dele, os valores dele, não foram consultados antes ou não estavam definidos. No caso, Deus tinha um objetivo diferente para a vida dele. Ele alinhavou tudo e esqueceu de perguntar a Deus. Pastor, mas não é bom que ele tenha essa faculdade e tal? Às vezes sim, às vezes não, irmãos. Eu conheço, no caso de nós pastores, de colegas que fizeram o seu curso superior, foram para o ministério, em algum momento do ministério precisaram do seu curso superior para se manter. Eu, no caso, não foi um curso superior, mas foi a minha habilidade técnica, me ajudou a me manter e assim por diante. No caso dele em particular, ele nunca mais fez uma fórmula química para ganhar dinheiro. Literalmente, os 5 anos de engenharia, hoje, só serve como um pedaço de papel na parede, ele nunca mais voltou a isso aí para poder utilizar. Aí eu me pergunto, será que Deus ia pedir para ele perder 5 anos da vida dele, passar dos outros 25
ele nunca mais usou aquilo, eu tendo a entender que ele não sabia exatamente qual era o direcionamento de Deus para a vida dele no início da sua juventude, no caso. Ou seja, a importância da ordem correta. A ética vai incluir, meus irmãos, o que Deus deseja da minha vida. E aí, com a ajuda também de Deus, é claro, a gente começa a definir o que eu vou fazer. Qual o rumo, quais são os detalhes da implementação daquilo que Deus deseja que eu faça. A ambição e a ética vêm primeiro da onde? Dos nossos lares. Podemos até passar boas ambições e uma boa ética humana e formar bons cidadãos, está faltando S aí, seres humanos até decentes. Mas, preste atenção, irmãos, correrão sério risco de fazerem e viverem quase corretamente, mas ainda assim passar a eternidade no inferno. Foi pesado? Porque eu quis estabelecer um ponto aqui, meus irmãos, muito sério. Boa criação não é a ética de qual nós estamos tratando nessa lição. A minha avó costumava dizer que ela fez tudo o que tinha que fazer, inclusive da palmadinha, né? E nenhum filho saiu a bicho, saiu tudo a gente. Mas tristemente, com exceção da minha mãe, todos estão desviados do Evangelho. E de maneira nenhuma eu vou colocar isso na conta da minha avó, ou do meu avô. Meu ponto aqui é outro. Meu ponto é que, irmãos, nós temos que perceber se por acaso nós não estamos caindo no pecado de fazer uma departamentalização na criação dos nossos filhos, uma dicotomia. Aquilo que a gente ensina lá na igreja, ou aqui, e aquilo que a gente ensina em casa. Se Deus e a sua palavra são ilustres desconhecidos na nossa casa, nós não estamos ensinando a ética correta para os nossos filhos. E meus irmãos, eu gostaria de dizer assim que eu estou trabalhando no âmbito das suposições, mas eu não estou trabalhando com suposições. Depois de 37 anos de vida cristã e convivendo com tanta gente, eu já vi com esses olhos que a terra há de comer. Não é assim que o pessoal fala? Pessoas que orientaram seu filho, como a palavra de Deus diz lá, na doutrina e na demonstração do Senhor, não é a expressão que está lá? Em suas casas não dependeram da igreja. E criaram sim, é a lógica, bons cidadãos, pessoas de bem. Mas criaram também servos e servas de Deus. E eu já vi outros irmãos que deram ótimas criações para seus filhos. Os filhos eram um exemplo, comportadíssimos e tal, cheirosíssimos na igreja, que é uma beleza, não sei o quê. Mas ao momento que cruzava aquela porta, é como se tivesse um filtro. E as coisas religiosas ficassem para dentro, sabe? Esse é o motivo, meus irmãos, de que quando a gente trata da questão do devocional, especialmente para aqueles que ainda têm os de 11 anos para baixo que usam o de crianças, né? Eu tenho insistido que os pais, eu me refiro ao XY, os homens, façam o devocional com o seu filho. Você quer ver, meus irmãos, como é que faz um teste seu pessoal? A última vez que você chegou com a professora no conselho de classe, por exemplo, se isso, por exemplo, aconteceu com você, é claro, né? E ele falou, olha, seu filho é ótimo, tal, mas tem um problema, ele não faz dever de casa. Se você começou a ver a sua PA subindo, uma dor de cabeça assim, vontade de esganar o moleque só um pouquinho, como ele falou para mim que fez o dever de casa. Você era assim, Abraão? Não fazia o dever de casa? Não? Estava sentindo assim uma cara meio de culpado, de alto. Não. Aí você ficou nervoso porque ele falou que fez o dever de casa, que eu não tinha dever de casa, e a professora falou que ele chegou várias vezes com o livro em branco, o caderno em branco, né? Aí em casa você teve uma conversa, ou teve uma conversa, tanto faz, mas você tomou uma providência.
Aí na semana seguinte você pega o devocional do seu filho, aí tá lá, em branco, em branco, em branco, em branco, em branco, em branco. Pode devolver até para a livraria, porque tá tudo em branco. Aí você chega pro seu filho, ô filhinho, fez devocional não? Foi? Faz, filho. É bom. Pastor não fica triste. Papai do céu não vai gostar disso. Com o dever de casa é um leão. Com o devocional é um bobão. E já demonstra, meus irmãos, algumas características de alguém que não está entendendo algumas coisas cruciais na sua vida. Que pouco importa, meu irmão, se o seu filho for doutor, mas não conheceu o Senhor. Pouco importa. Não é o que a gente leu no texto de Marcos? Que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a nossa ética, meus irmãos, ela vem primordialmente do nosso lar. É claro que nós vamos ter pessoas aqui no nosso meio que são de lares, infelizmente, que os pais não são convertidos e tudo mais. Eu até costumo brincar, né? Claro que eles têm pai e mãe, e falei isso com a minha esposa várias vezes, né? Que nós tínhamos que tomar um cuidado dobrado com os órfãos da nossa igreja, que são aqueles cujos pais não estão aqui e principalmente cujos pais não estão aqui e não são convertidos. Eles precisam de pais e mães espirituais no nosso meio, que não vão poder conviver com eles o tempo todo, é claro, mas vão poder ajudá-los no que for necessário. Então, irmãos, encerrando esse primeiro ponto, trate a sua ética baseada na palavra de Deus. E a partir daí, estabeleça as suas ambições, seus planos, né, seus objetivos debaixo dessa ética. Junto com essa questão, nós vamos tratar também da nossa escala, ou tratamos, perdão, da nossa escala de valores. E alguns textos que nos remetem a isso, começando em Romanos 12, 2, são os seguintes. Vamos lá juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos começar do final. Queridos, a vontade é boa, perfeita e agradável para Deus. Ok? Porque se fosse a nossa, com certeza, a nossa vida seria bem diferente. Porque a nossa carne iria... Não, pastor, mas a gente está sendo modificado pelo começo do versículo. Mais ou menos, né? É a boa, agradável e perfeita vontade segundo o ponto de vista da vontade de Deus para nós. Em Filipe, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Paulo era que ele fosse preso. Em Tessalônica, é que ele fosse apedrejado. Em Atenas, é que ele fosse zombado. Esse tagarela está falando o quê? Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita vontade de Deus é que Paulo terminasse a sua vida abandonado por pessoas que dependeram dele para sequer conhecer o Evangelho. É engraçado nesse pessoal que evangeliza assim, Jesus te ama, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso é propaganda enganosa. Tá, o plano de Deus é sempre maravilhoso, mas o problema é que essa pessoa não tem a mínima condição de entender que o plano de Deus maravilhoso para a vida de Paulo incluía tudo isso que eu acabei de falar. Ao ponto de Paulo escrever em Filipenses 1:29, a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de padecer, sofrer, comer o pão que Jeová amassou por ele. Ou seja, irmãos, a nossa escala de valores começa pelo fato de que nós temos que compreender qual a vontade de Deus para a minha vida. Então vamos falar disso na área financeira, que é o nosso estudo. Então,
Todos nós sabemos, irmãos, que em algum momento da nossa vida, uma vez que nós já estabelecemos que aqui na igreja não tem ninguém que tem uma caixa forte cheia de moedas e está nadando, não tem nenhum tio Patinhas, então na nossa audiência aqui não tem ninguém assim, e é provável que alguns de nós já passou fino na sua vida. É engraçado que o negócio de passar fino depende muito da geografia, né? Quando eu estava lá no Marajó, o pessoal falou para mim, pastor, nossa família era muito grande, era muito pobre, a gente só tinha camarão para comer. Como é que é? Só tinha camarão e açaí. Explica-se. Eles eram ribeirinhos e as armadilhas ficavam na frente de casa, no rio, e a casa era cercada de palmeira de açaí, era aí, menino vai lá pegar uma armadilha, camarão, menino sobe no pé de açaí e pega um cacho daquele, né? Camarão e açaí. Quando tinha esse irmão me contando, hoje ele é pastor e é oftalmologista, ele fez mais de 30 mil cirurgias de catarata em Angola. A bênção, ver os testemunhos dele e os vídeos dele contando. Conhece, pastor? É da questão evangélica. Esqueci o nome dele agora. Afonso, o Afonso. E estava até vendo as fotos dele outro dia, de vez em quando ele ainda volta lá, não está mais permanente em Angola. Os vídeos do pessoal voltando a enxergar, é de rasgar o coração. Enfim, então ele contando essas histórias, mas quando chegava um frango, era uma festa. É como um peru de Natal. Uma família muito pobre. Então todos nós sabemos, irmãos, que é provável que alguns aqui tenham passado situações muito difíceis. Então o ponto é o seguinte, independente de tudo isso, irmãos, você acha que Deus dormiu quando você passou aquela situação difícil? Aí Deus acordou só quando você passou no concurso, quando a sua empresa começou e você prosperou, aí Deus acordou. Claro que não. Deus estava lá quando você estava passando fino. Eu não gosto de dizer, irmão, passar necessidade, porque quando você olha o relato de quem está abaixo da linha da miséria, não é da pobreza não, da miséria no Brasil, e você começa a dizer que você passou dificuldade, dá até vergonha de falar uma coisa dessa. Dá vergonha. Eu, por exemplo, quando era criança, passei dificuldade. Eu nunca tive um videogame. Olha aí. Mas era a realidade de quem estava abaixo da linha da classe média, quando eu era pequeno. Eu nunca tive. Eu fui ter um computador, eu tinha 19 anos de idade. E o videogame só quem teve meus filhos, eu não. Oi, pastor. Que é? Foi ter um computador com 50 e poucos anos de idade. O meu ponto aqui, meus irmãos, que às vezes o pessoal, conta umas histórias, né, de como passou a necessidade, pega umas entrevistazinhas com quem está vivendo com $2 por dia. Sabe quanto é isso hoje? R$7. Nem R$7, R$6 e quebrado. Então, por favor, né? Vamos colocar as coisas nas devidas proporções. Mas, independente, irmãos, o meu ponto aqui é que a situação financeira nossa tem a ver com o que o versículo está dizendo. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para aquele momento na nossa vida. Aí é que mora o problema. Eu preciso da ética e da ambição debaixo da vontade de Deus para saber ou para detectar quais são as possíveis mudanças nessa vontade boa, perfeita e agradável. Para que eu não comece a perseguir coisas que não são da vontade de Deus. Ou que Deus me leve à segunda posição do governo do Egito, para emprestar aqui a experiência de José, e aquilo suba a minha cabeça. Pelo menos no texto parece que não subiu na cabeça de José. Ele foi tratado antes por Deus para poder chegar até lá. Então, é muito delicado, irmãos, para que a gente possa compreender isso. Então vamos subir no texto. E aí o texto vai falar, irmãos, sobre a questão também da renovação da nossa mente. De volta, a nossa renovação de mente não é culto de domingo. O culto domingo é EBD, irmãos. Nós temos 4 reuniões por semana. Você tem um grupo de vida, você tem o culto de oração, que é um tanto quanto estranho para alguns, mas acredite, ainda tem o culto de oração. Você tem a EBD e você tem o culto da noite. Se você somar,
você vai passar aí 2, 4, 5, 7 horas. Eu nem sei quanto dá por semana, 24 vezes 7, dá 140, 168 horas por semana, é isso? Você passa 7, estica para 8 se você incluir a comunhãozinha depois do culto. Você tem, irmãos, lá fora da reunião da igreja, muito mais tempo. Onde você está sendo influenciado por professor de faculdade, está sendo influenciado por treinamento de coaching lá na sua empresa. Você precisa filtrar essas coisas pela renovação da sua mente através das Escrituras. Watchman Nee dizia que você passa tanto tempo no mundo que você pega o ranço, o PTU, o fedor. Acertei, não acertei? Agora eu aprendi a falar essa palavra. Mas PTU é mais bonitinho, eu acho. O fedor do mundo. Aí você precisa do lavar da palavra. Deu para entender porque a sua devocional não pode ser uma vez por semana? Deu para entender porque da leitura bíblica anual? Não é para concorrer a livro não, irmãos. Aliás, os livros já estão até ali. Ó. A Bíblia de estudo, que vai ser sorteada, os 5 livros, para quem terminar. Não é para dizer assim, eu terminei mais uma leitura. Irmãos, é o lavar da palavra. É a meditação que vai questionando tudo aquilo que a gente ouve. Eu estou assistindo uma série antiga. Série do início do 10, 12 anos atrás, do século 21. Estou assistindo Star Trek Enterprise. Uma das séries que foi feita sobre Jornada nas Estrelas. E é interessante, meus irmãos, se você não tem esse filtro, você engole tudo. Como você tem ali globalismo, como você tem xenofobia, você tem as mesmas agendas que estão hoje borbulhando 10, 12, 14 anos atrás, sutilmente sendo colocado. No determinado episódio, o personagem principal estava questionando a sua oficial, que é Vulcana. Se você não conhece a série, está boiando, mas é aquela do orelha pontuda, né? Como Spock. Por que ela não acredita tanto na religião ou na crença do planeta dela? Ela explica, porque os originais, preste atenção na frase, porque os originais não existem mais. E as cópias que existem, cada um diz que interpreta do jeito correto. Lembra alguma coisa para você? Aí, para você não ter dúvida do que eles estavam falando, o capitão diz, sei muito bem o que você está falando, isso me lembra algo familiar. Isso é uma crítica a todas as religiões. Conversa, isso é uma crítica claríssima ao cristianismo. A informação que eles ocultam lá é que o cristianismo é a única fé que possui não 5, não 6, não 100, mas dezenas de milhares de cópias dos seus originais. Não há documento histórico, não é religioso, não há documento histórico tão bem embasado arqueologicamente do que o Novo Testamento. Você pode pegar só os escritos dos pais da igreja, a geração após os apóstolos. Não precisa nem pegar nada de pergaminho, nada de cópia. Você pode pegar só os escritos dos pais da igreja e você reconstrói 90 e tanto % do Novo Testamento. Porque, por exemplo, Orígenes disse, então, como disse Paulo na carta aos Coríntios, e ele cita Paulo, aí você pega aquele pedacinho, e aí Tertuliano, e você pega Irineu, e você pega um pedaço de cada um e você remonta 90 e tantos % do Novo Testamento. Agora, sabe aquele pessoal da sua faculdade lá que faz filosofia? Eles apoiam a faculdade deles em meia dúzia, uma dezena de cópias dos escritos de Platão e Aristóteles. Mas eles que estão fazendo um curso sério, e você acredita em fábulas. Mas como eu estava dizendo, irmãos, só usando o exemplo do seriado, esse ensinozinho, essa doutrinada que eles vão dando aos poucos, está em tudo. Está na propaganda, está nos filmes. Em tudo vai sendo colocado a ideia contra a qual que nós precisamos o quê? Da renovação da nossa mente.
é a frase que eu lembrei no domingo passado, no final da mensagem do missionário FJ. Nós não nos reunimos aqui para ouvir novidades. Nós nos reunimos aqui para ouvir as velhas verdades que insistimos em esquecer. Não tem nada novo, irmãos. A igreja que fica procurando novidade já abandonou a sã doutrina faz tempo. Aí você para, o camarada pergunta sobre coisa básica, sobre expiação, já onde a gente vai tratar um pouco disso, no texto de Gálatas, e a pessoa não sabe. Expiação é o quê? Quando o produto vai vencer no supermercado? É. A sua salvação deve ter expiado também, né, nessa altura aí, estou brincando. Segundo texto nosso. 1 de João 2, 15 a 17. Vamos ler juntos, irmãos? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, dá para pregar uma semana nesses versículos aqui. É tanto suco para espremer aqui. O texto vai trazer, irmãos, aquela expressão que a gente conhece na versão antiga, a tal da concupiscência. Aí a criança pergunta, papai, o que é concupiscência? O senhor é concupiscente, papai? Porque a palavra é difícil, né? Cobiça. É o desejo desenfreado, egoísta, autocentrado, que aqui ainda recebe a expressão adjetiva da carne, dos olhos e a ostentação dos bens. Então, irmãos, de novo a gente está tratando aqui do quê? Do filtro que nós precisamos ter sobre a maneira como gastamos nosso dinheiro, com o que gastamos nosso dinheiro, como o nosso orçamento é formulado. Ou seja, existem necessidades reais na nossa vida, existem algumas necessidades que precisam até ser questionadas, e finalmente nós temos aquela área que são meros desejos. E que muitas vezes, ou a maior parte do tempo, é nessa área que a gente se enrola. Acontece da gente se enrolar com necessidade? Sim. Às vezes você não está preparado e vem uma despesa médica, por exemplo. É uma necessidade. E aí você, infelizmente, entra numa situação difícil. Eu tive um amigo que teve que vender um carro. Por causa se esperasse pelo SUS, ia morrer. Ele teve que vender um carro para poder arcar com algumas coisas, viagens e remédios caríssimos, para poder responder aquela urgência médica. É claro que isso existe, irmãos. Mas quem dera nós tivéssemos que nos preocupar só com isso. Porque o texto começa, meus irmãos, falando sobre não amar o mundo. E é claro que Deus não está falando assim, você tem que odiar essa paisagem linda. Não é geografia que ele está falando. Ele está se referindo ao sistema maligno, ao sistema pecaminoso no qual nós vivemos, e que Jesus mesmo disse em João capítulo 17, que não tinha como nós sermos tirados dele. Lembra disso? Eu oro para que não que você os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então não tem como, irmãos, nós vamos viver nesse mundo, então isso aí é obviamente impossível não estar nele. Então como é que nós colocamos as coisas de maneira que isso não tome conta da nossa vida? A partir de tudo aquilo que nós já vimos, irmãos, nós começamos a questionar a maneira como lidamos com a parte material da nossa vida, nossos bens e o mundo ao nosso redor. Se nós realmente temos vivido vidas debaixo da vontade, da direção, debaixo de ética e de princípios vindos da palavra de Deus, ou apenas como fruto do nosso coração, que a palavra de Deus já fala em Jeremias que ele é corrupto. Não dá para confiar nele. Aliás, uma das frases mais famosas em Hollywood, quando alguém tem que tomar uma decisão, é: o que diz seu coração? Péssimo conselho.
péssimo. Que diz seu coração? Nós temos que nos voltar para aquilo que diz a palavra de Deus. Qual é, irmãos, a grande recompensa de agir assim? Nós vamos atrelar a nossa vida a coisas que realmente duram. O texto diz, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz, olha a vontade de Deus de novo, irmãos, aí. Esse que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu sei, irmãos, que quando chegarmos na eternidade, nós vamos ter, eu acredito que não vai ter nenhum efeito entristecedor mais na nossa vida, mas nós vamos ter lamentos, no sentido de coisas que gostaríamos de fazer de outra maneira. Ok? Acho que nós vamos, glorificados, ser tão livres de uma análise emotiva sobre isso, que a gente vai poder analisar, poxa, eu poderia ter orado mais, poderia ter evangelizado mais. Acalme-se, eu não vou puxar a música do acaso aqui, não. Tranquilo, esse aqui não é esse tipo de igreja. Só peguei emprestada a letra para mostrar que a gente com certeza vai ter alguns arrependimentos, mas eu creio, irmãos, que eles podem ser o mínimo possível. Eu acredito firmemente que isso é um sinal de maturação na nossa vida espiritual. Em que apesar de que nós vamos ter arrependimentos na nossa vida até o final dela, eles podem, eles precisam, eles devem diminuir. À medida que eu vou tomando decisões, e eles vão substituindo as minhas faltas, as minhas ausências de estar fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Por exemplo, em dezembro, você viu lá no grupo da igreja, um exemplo simples, irmãos, e até bem prático. Falar sobre a leitura anual. Aí você lembra que você começou bem, janeiro, fevereiro. Em março você já ficou uma semana para trás, mas você disse, uma semana recupera. E aí chegou abril, você já está 15 dias para trás. Aí em maio, casou de você tirar férias, de férias, né? Resolveu tirar férias de Deus também, aí atrasou outros 30 dias. Aí chegou, voltou em junho, você diz, tá difícil, ano que vem eu tento de novo. Aí quando você viu o anúncio agora sobre o final da nossa caminhada, você lembrou que ano passado você também disse que esse ano você tentava de novo. E olha só, ano retrasado também. O que está faltando, irmãos? Uma decisão que transforme as minhas ações. De novo, não é campanhazinha de leitura da Bíblia para a gente dizer, a nossa igreja toda lê a Bíblia todo ano. É simplesmente o fato inegável que não tem como ser cristão sem ler a palavra de Deus. E eu me refiro a toda a palavra de Deus. Não dá. Não dá, meus irmãos, para você ver seitas onde eles leem e releem os seus escritos. E eu tenho absoluta certeza em cada um desses escritos tem partes bem complicadas de se ler, como nosso Números, por exemplo. Mas ainda assim eles leem. Claro que por motivos diferentes daqueles que eu estou tratando aqui, mas isso vem o quê? Da transformação, da mudança dos meus valores e de tomar decisões que vão me levar a realmente implementar aquilo que eu decidi. Agora, o triste, irmãos, é quando os anos vão passando e eu percebo que nem a idade acompanha uma maturidade espiritual na minha vida. Eu não estou desculpando os jovens aqui, dizendo que eles podem ser imaturos espiritualmente. Não. Mas à medida que os anos vão se passando, se torna mais imperativo que eu também amadureça espiritualmente. Que eu também cresça nessa área da minha vida. E só o nosso último texto, irmãos, desse segundo ponto, texto que não poderia faltar, né? Vamos ler juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Irmãos, o tchan, o impacto desse versículo, não está nele.
Porque ele a gente decora, a gente remete para os outros e tudo mais. É quando a criatura lê o contexto. E ele descobre o que são essas coisas que está aqui. Como eu já falei, teve gente que já pregou esse versículo, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não, o pronome demonstrativo está no original grego, não tem como você tirar daqui. Então, do que Jesus está se referindo? É só olhar o contexto. Necessidades básicas. Não é isso que está lá? O que comer, o que vestir. Deus vai cuidar da sua necessidade básica, não do seu iPhone X. Deus vai cuidar da sua necessidade básica, não do carro acima das suas posses. Ou de um orçamento estourado. Não é isso que o texto está dizendo. O que me leva, meus irmãos, de novo ao tema do contentamento. Bom, Deus está falando para eu me dedicar à vontade dEle, ao reino dEle. E aí o que eu vou receber em troca é apenas o basicão? Tá bom não? Dá para você entender por que determinadas igrejas estão lotadas? Porque eles prometem muito mais do que o basicão. Se dedica a Deus, né? E você vai ser próspero, e você vai ser isso, você vai ser aquilo, mesmo que não tenha lugar nenhum na Escritura. O que eu acho mais incrível, meus irmãos, é que é quase perda de tempo quando você trata com uma pessoa que passou por essa lavagem cerebral dessas igrejas. Perda de tempo. Você abre o texto bíblico, você explica o texto bíblico, você comprova, e simplesmente a coisa não penetra na cabeça da pessoa. Não penetra. Agora, e nós? Será, meus irmãos, que com a minha boca eu combato a teologia da prosperidade, mas na prática a teoria é outra? No meu caso, eu não prego teologia da prosperidade. Tal ensino não aparece nas minhas mensagens, mas quando você vai olhar a minha vida debaixo de um microscópio, você vê assim, o pastor está atrás de uma prosperidadezinha assim, olha aqui. Você ouve falar sobre ateísmo prático? É uma expressão, meus irmãos, que significa o quê? A minha boca fala uma coisa, mas a minha vida vive outra. Eu não estou me referindo, irmãos, a necessariamente eu falo contra o adultério e eu sou adúltero. Não é nada tão drástico assim, não. Eu venho para a igreja e digo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. Aí eu cruzo aquela porta e eu mando na minha vida. Esse é o ateísmo prático. Eu canto, prego, ouço, ensino uma coisa, mas na minha vida eu vou vivendo outra. Na prática, tem pouca diferença da minha vida de um ateu. Qual é a diferença? É que eu vou fazendo os projetos e digo, Deus, bora. Vai abençoando aí, Senhor, se Deus quiser, mas eu já fiz. Já fiz, já assinei, já resolvi, já decretei, já tudo. Não, decretou não, que é do outro povo. Mas você entendeu o ponto, né? Na prática, Deus ele não está nem no, irmãos, ele não está nem no carona. Ele está naquele carrinho que eu puxo a reboque lá atrás. Sabe aquela carrocinha que a gente coloca assim, né? Tem até placa de carro também lá para não levar multa do Detran. A Deus está lá, sacudindo lá, tentando não cair, mas eu estou trazendo para acalmar a minha consciência, na verdade. E na prática ele não está tomando em absoluto decisão nenhuma. E assim, meus irmãos, Deus não está de fato participando. Eu estou entendendo, fiz 13 aulas de princípio bíblico de finanças, mas meu orçamento continua mais bagunçado, mais mundano, mais ateu, mais incrédulo do que nunca. Não levante a mão, claro, não é esse o objetivo, mas você se der o trabalho de olhar aquela sugestão, ou de olhar outras sugestões, como foi falado na aula retrasada, né?
desculpa, na aula passada, se você der o trabalho de olhar online, eu realmente preciso fazer um orçamento da minha vida e botar minha vida em dia. Ou você continua apenas desejando que as coisas magicamente caiam no lugar e se acertem. Eu falei semana passada, irmãos, que se você tem uma mente privilegiada, que você consegue fazer uma planilha do Excel só na cabeça, ok, Einstein, tá ótimo. É possível. Eu só acho muito improvável. Que você consiga coordenar e organizar tantas variantes apenas na sua cabeça. Nem que seja, meus irmãos, um pedaço de papel de pão com um lápis velho, você precisa anotar alguma coisa, deixa eu ver aqui para onde vai o que Deus tem me dado para administrar como mordomo fiel. Ou seja, meus irmãos, se eu quero de verdade, como o texto diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de tal maneira que isso vai refletir em nosso estudo, na minha vida financeira, eu preciso começar a questionar em que, por que e para que eu gasto aquilo que eu tenho. Como que é isso? E eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos, especialmente os homens. Isso é uma tarefa extremamente chata e cansativa. Extremamente. Eu adoraria, né, eleger a minha esposa como CFO, Chief Financial Officer, diretor financeiro. O CFO nas empresas americanas é aquele que cuida do dinheiro. E o CEO cuida da administração. Eu queria só ficar administrando. É muito chato. Porque às vezes você tem que dizer para sua família, não dá. Talvez mês que vem. E às vezes você tem que dizer não dá para uma necessidade. Ei, ó, tênis do menino tá para rasgar. Enquanto está no tá pra, tá ótimo. No mês que vem a gente resolve isso aí. Se já rasgou, aí você tem que olhar. Onde é que você vai olhar, meu irmão? Se realmente seu orçamento já acabou. Aonde? Quem falou? Na despensa? Na minha despensa só tem feijão, arroz, eu não entendi. O que? Não tem. Você está se referindo às reservas? Não, tá, mas eu me refiro a uma necessidade, como por exemplo, o tênis já rasgou. Onde é que eu vou procurar, irmão? Já dei a resposta. Nas reservas. Não estava lá no nosso estudo? Agora, você ganha 2, gasta 2, não vai ter nunca. Quando vier e vem as surpresas, aí você vai começar a operar em crédito que você não tem. O que nem sempre, irmãos, é o fim do mundo. Tá? Olha, não tem realmente, vamos comprar no cartão de crédito e paga mês que vem. Mas daí o que você tem que fazer? Você tem que abrir a planilha do mês que vem e colocar o tênis que você comprou para que você pague mês que vem. E lembrando que aquele dinheiro, vai comprar o tênis lá de R$65, lembra? Tênisão? Tá lá comigo até hoje. É o de sair, é o de andar de bicicleta, é o de correr. Só não é o de dormir, mas ele tem para tudo. Aí você compra o tênisão, no mês que vem tem que pagar os R$65. Nem que você tenha comprado a crédito. Ou seja, se não houver, meus irmãos, uma aplicação prática daquilo que nós estamos ouvindo na palavra de Deus, complica. Porque, inclusive, falando de cartão de crédito, se você já percebeu que ele lhe domina e não você é que é dono dele, eu tenho uma tesoura da Tramontina lá em casa para cortar frango. Traz, corta plástico que é uma beleza. Mete a tesoura. Se você não consegue domá-lo, mete a tesoura. Senão realmente não dá. Terceiro ponto, irmãos, rapidinho, que é também, quando nós acabamos de falar, a escravidão da dívida. O hábito da dívida
O hábito da dívida é o quê? É o gasto sem planejamento, o gasto sem rendimento e o gasto sem orçamento. Sem planejamento porque vou fazer uma viagem e vou comprar passagem 10 parcelas de R$100 porque eu não posso comprar essa passagem à vista. Porque até, às vezes, quando a gente tem que comprar passagem, nós não planejamos. Quando tem, por exemplo, um luto, né? Ninguém avisa, você tem que viajar por causa de um luto, já aconteceu com vários de nós. E aí você vai comprar, então você tem que ter planejamento. Planejamento vai o quê? Em que no seu orçamento tem espaço para uma parcela de uma passagem 10 vezes. Você se planejou para aquilo. Não exatamente para aquele motivo, porque como eu falei, é impossível de saber. Mas há outras situações, vamos falar de algo mais agradável, pelo menos é o que eu estou passando. Você vai viajar de férias. Então eu já sei que nos últimos 5 meses, né, tinha que trocar a fraldinha pelo ovo, porque não é fraldinha de bebê não, irmãos, é o corte de carne que eu me refiro, tá? Fraldinha de bebê, graças a Deus. Sabe? Isso não me pertence mais. Só. Eu vejo, às vezes, quando as promoções e mando para alguns irmãos da igreja, falo, nem sei se está barato. Tenho a mínima ideia do preço hoje mais. Mas eu já tive a minha fatia de trocar fralda, já... Eu não sei o que era pior, trocar a fralda ou comprar a fralda. Eram duas experiências nada agradáveis. Bem, mas aí você já fez o seu planejamento, porque você sabe que nos próximos 5 meses você está pagando aquela passagem para ter suas merecidas férias. Né? Eu me recordo, meus irmãos, que muitos anos atrás um cliente meu estava reclamando, ia sair de férias também, que ele não conseguia sair de férias exatamente pela falta de dinheiro. E eu comentei isso com ele. Cara, se não guardar... Aí ele falou assim, o problema é esse, eu não consigo guardar. Aí dei uma ideia para ele. Você tem uma sogra? Tem. Como é que é o seu relacionamento com ela? É, mais ou menos. Falei, pede para ela guardar. E fala que assim, nem se você implorar e chorar e bater, que era para ela lhe dar. Falei, sei lá, tira da sua mão, mas guarda. Porque fazia anos que ele não saía daqui com a família, nem para ir em Mucajaí para passear. Para quem não é de Roraima assistir esse vídeo, Mucajaí fica 30 minutos só. Não dá, irmãos, ou seja, não tem planejamento. Segundo, gasto sem rendimento. O que é isso? Além do que eu ganho. A dívida vem surgindo, meus irmãos, porque eu ganho X e estou gastando X mais 5 reais, 10 reais, 100 reais, 500 reais e assim por diante. Não é nenhuma mágica. Não precisa ser economista, não precisa estar fazendo contabilidade. Dinheiro não estica. Vai por mim. Pode plantar uma nota de 100 reais lá no seu quintal, certo? Deixa uma varetinha assim com uma bandeirinha branca para me avisar onde é que você plantou. Não vai brotar. Não vai nascer. Por mais ridículo que seja, irmãos, essa minha anedota aqui, às vezes a gente parece que a gente está esperando, né? Deixa eu olhar a conta para ver quanto tem. Você sabe quanto tem. Menos do que tinha. Alguém aqui já acessou sua conta e disse assim, eu vou deixar eu acessar para ver se tem mais do que tinha. Olha, tem. Vai ver que colocaram dinheiros e dinheiras dentro da sua conta e elas se multiplicaram. A não ser que você tenha recebido uma restituição depois de renda, né? Alguém lhe pagou uma dívida. PIS/PASEP. Uma vez eu recebi. Ano que vem é meu último ano do PIS/PASEP. Acabou. Mas uns anos atrás, irmão, cheguei lá. Leila, tem um dinheiro na nossa conta, não sei o que é não. Irmãos, eu trabalhei muito pouco como carteira assinada. Muito pouco. Eu trabalhei com 18, 19, 20 anos, 16 até 18, 19, 20 anos, e vim trabalhar agora para a escola. Então, não manjo nada desses trem aí, irmão. Totalmente perdido. Aí lá estava o dinheiro. Gasto ou não gasto? Usamos ou não usamos? O pessoal que é do banco sabe, né? Você tem que saber, porque se você usar e não é seu, daqui a pouco você tem que devolver um dinheiro que você já não tinha. E gastou. Eu fiquei pensando. Aí eu liguei para o banco. Liguei para a caixa. Falei, ela falou assim, senhor, esse é o dinheiro do seu PIS. Ah, sim. Aí eu, o que é PIS mesmo? O cara que não é ser elitista deve estar todo perdido.
Então, ok, se esse é o caso, seu dinheiro subiu na sua conta, mas tirando isso aí, meu irmão, a tendência é diminuir. A tendência, inclusive, é vir débitos que você nem lembrava que você tinha colocado lá, porque programou, né, para debitar. Ou seja, esse gasto sem rendimento, irmãos, é um dos maiores problemas para o último, que é o gasto sem orçamento, que é basicamente o que nós vimos semana passada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, só para terminar essa primeira frase aí. Tem um curso de finanças dado por uma instituição evangélica, que eles são tão radicais, mas tão radicais. Mas isso é o seguinte, veja bem, quando você está vindo do descontrole, né, medidas extremas, aliás, situações extremas pedem medidas extremas, né? Quando você está vindo do total descontrole, isso aqui não está gelando porque está com 24 graus. Diminui aí, por favor, é difícil. Está quase no trópico, nos trópicos, assim, Bahamas. Quando você está numa medida extrema, você tem uma situação extrema, tem que tomar uma medida extrema. O que esse curso aconselha? Preste bem atenção. Você pegar um caderninho, como esse aqui, por exemplo. Esse é um caderninho que a gente anota, por exemplo, as músicas que a gente canta no louvor, para não repetir e acabar esquecendo, né? São os anais da história. Tá, pega um caderninho desse, certo? E aí você sai lá, dia 17, hoje. São 10 horas da manhã, ainda não gastei nada. Glória a Deus. Né? Mas você sai daqui, passa ali, compra uma garrafa de suco, uma garrafa de refrigerante e a salada. E gastou R$34, sei lá. E aí você anota. Anda com um caderninho para que você depois não pergunte assim, para onde foi o meu dinheiro? Tem outra coisa também, meus irmãos, dinheiro não é feito de naftalina, ele não evapora. Ele é sempre gasto ou confiscado pelo governo. Mas ele sempre tem um fim, né? Que é o fim mesmo, mas ele não desaparece. Então, o conselho deles é fazer isso aí. Quem sabe você precisa fazer isso? Andar com a cadernetinha, né? Parei ali naquela banca perto do Detran para tomar um caldo de cana, R$2,50. Sabe aquela que você toma, quanto caldo você quer? R$2,50. Caldo de cana, R$2,50. 4 copos, 5 copos, 6 copos. É só R$2,50, quanto você quiser. Mas você anotou, você sabe para onde está indo o seu dinheiro. Essa semana eu estava com uma nota só no bolso. Eu raramente ando com dinheiro. Aí fomos ao dentista, saí de lá sem nota nenhuma. Então já sei para onde foi. A dentista levou todo o meu dinheiro. É a visita de manutenção do aparelho do Tico e Teco aí. Aí, não tem como, irmãos. Eu tenho que anotar. Daqui a pouco, assim, cadê o dinheiro que estava aqui? Irmãos, eu já passei por isso. Quando eu prestava serviço de informática, toda hora pingava 10, 20, 30, 40, 50 reais uma formatação aí. Aí eu estou com aquele dinheiro ali, daqui a pouco peraí, eu tinha mais dinheiro aqui. Leila, você pegou dinheiro na minha carteira? Não, ninguém pegou. Alguém pegou dinheiro na minha carteira. Alguém vai pagar. Quem foi? Não foi ninguém, não. Foi o meu que gastei e não lembrava. Não anotei. Não peguei um recibinho, não fiz alguma coisa. Para onde foi o dinheiro? E tem alguns casos que eu não lembro até hoje para onde foi o dinheiro, porque não anotei. Né? Romanos 13:8, a parte A, tem a frase que não precisa de exegese: não devam nada a ninguém. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, meus irmãos, nós já tratamos disso em relação à escravidão da dívida. Nós falamos também sobre essa última frase, as dívidas planejadas. E a cautela é o quê? Mesmo as dívidas planejadas devem ser vistas com cautela, com cuidado. O que é a dívida planejada? Vou comprar a casa própria. Então a nossa apostila trouxe uma reflexão. É o melhor, não é? E eu tratei, irmãos, naquela aula, que eu discordo um pouco da apostila, porque o mercado imobiliário, ele é muito móvel, ele é muito instável. Então, de repente, em 2000 e pouco, quando ele fez essa apostila, o cenário era um, hoje é outro, eu não sei.
Hoje você tem um aluguel de uma casa para uma família grande que chega a R$ 1.500. E tenho para lá um pouco de dificuldade de acreditar que não é melhor você estar pagando R$ 1.500 numa coisa que é sua. No mínimo, na pior das hipóteses, você vai deixar uma casa de herança para os seus filhos. Eu ainda sou da teoria, irmãos, de quem compra terra não erra. É muito raro um imóvel desvalorizar. Tem que acontecer uma catástrofe. Como, por exemplo, alguém construir um viaduto bem na frente do seu imóvel. Foi o que aconteceu aqui. Todos aqueles imóveis bem na frente do viaduto tiveram uma desvalorização porque perderam fluxo, perderam visibilidade. Mas é um caso em 1000. Muito pelo contrário, o imóvel sempre valoriza, terreno sempre valoriza, não é verdade? O ponto aqui, meus irmãos, é que ainda assim, você tem que ter cautela na dívida planejada. Por quê? Mesmo que seja um bom investimento, ele cabe no seu orçamento? Ele cabe dentro daquilo que você ganha? Transporte. Eu preciso muito de transporte, não é argumento para assumir uma dívida acima do que eu posso pagar. Não é. Até porque, meus irmãos, claro que não é confortável, como você ter o carrinho na porta da sua casa, levar até a porta onde você tem que ir, mas estudiosos já colocaram na ponta do lápis, especialmente no Brasil, aonde o IPVA é um absurdo, né? Onde você corre risco toda hora de pagar multa, já tem uma de 190 e poucos reais para pagar. Onde você tem manutenção, se o carro não for muito novo, vai ter manutenção. Somado isso tudo, especialistas já disseram que em diversas cidades é muito mais vantajoso você pegar o metrô, o trem, o ônibus, o táxi, o Uber, o que quer que seja, do que você possuir um automóvel. A minha irmã mesmo mora em São Paulo, o carro dela praticamente não sai da garagem. Eles têm o carro para ir para outra cidade, né? Uma coisa assim, longe, mas dentro de São Paulo, o metrô fica a 3 quadras. Eu andei lá tudinho, só de metrô e de Uber. Então, são coisas que você tem que ver. Realmente eu preciso disso daqui? Tem como não ter? Agora, as situações, irmãos, por exemplo, no caso de uma família com 2, 3, 4 filhos. Eu sou um chofer. É para cima e para baixo. É cursinho, é escola, é faculdade, é não sei o quê. Na ponta do lápis, se eu fosse colocar, sairia mais caro pagar o táxi, ou pagar um Uber, pagar qualquer coisa. Então você tem que avaliar se fica dentro do seu orçamento. Se você pode com aquela despesa. Ok? Irmãos, para terminar nosso terceiro ponto, realmente não há como nós termos na nossa vida a presença constante de dívidas que não estão com planejamento, acima do nosso rendimento e não estão dentro do nosso orçamento. Quarto ponto e último. O orçamento voltado também para fora. São duas questões que eu quero tratar aqui. Em primeiro lugar, para aqueles que necessitam de ajuda. Isso é claro mesmo nas Escrituras, em Atos, que os cristãos faziam no primeiro século. Vamos lá, texto de Mateus 6, 3 e 4. Vamos lá? Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Irmãos, se o versículo começa com quando e não com se, ele não disse se você der esmola. É quando você der esmola. A esmola, que é uma palavra até eu acho um tanto, sei lá, não usaria essa palavra na tradução, mas de ajuda ao necessitado, era parte da cultura judaica. O pobre e o necessitado não deveriam existir se o povo fosse fiel. Mas, infelizmente, existia. Deus é tão interessante, irmãos, que a obediência à lei traria prosperidade, correto? Todo mundo sabe disso. Mas, ainda assim, se você ler a lei na sua leitura anual, hashtag fica a dica, você vai perceber que havia a provisão para o pobre. Lembra de Ruth? Nós tivemos um devocional semana retrasada. Ruth está lá colhendo o que cai no chão. Aquilo era provisão para o pobre e para o estrangeiro. Ué, mas o povo não era para ser próspero? Deus já sabia que eles não iam obedecer à lei e que não iam colher plenamente os frutos da aliança e que haveria
pobres e necessitados entre eles. E aí Deus falou o quê? Quando você vai fazendo a colheita, arrancou a espiga de milho, né? Aí você tem mão de muralha e caiu no chão. Mão de goleiro que não segura a bola. Aí caiu a espiga no chão, não pode pegar mais, né? Aquilo lá fica para o pobre e para o necessitado. Deus havia dado a provisão para ele. E, irmãos, a gente já tratou isso bastante em 2 ou 3 aulas. É só você olhar ao seu redor. Eu sei, deixa eu fazer aqui, irmãos, um politicamente incorreto. Eu sei que tem muito imigrante folgado. Tem até mau elemento. Mas nós colocarmos todos da mesma categoria, isso é uma injustiça. Então o que você tem que fazer? Sim, como diz o velho ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Agora, é claro, se você percebe que você tem que fazer uma escolha, eu 1000 vezes prefiro atender a um pai de família, uma mãe que passa na minha porta, do que um garoto. Já passou um garotão lá, tal, me ajuda, eu falei, meu querido, eu não tenho como lhe ajudar, mas a minha vontade que eu tinha que falar para ele é, meu camarada, você é mais saudável, mais forte do que eu. Ele não chegou pedindo emprego, para limpar o terreno. Perguntou se eu tinha uma ajuda. Falei, não tenho não. Dias depois passou uma senhora, 35 graus na cabeça, com carrinho de bebê, explicando o caso dela. O marido, o médico, deu todo o tratamento porque o hospital geral não tinha. Oh, que surpresa. Não tinha o que a criança precisava. O médico deu tudo e propôs ao venezuelano que ele fosse ajudar lá no sítio dele. Fez todo um acordo. Agora, se o acordo foi justo, não foi, irmãos? Aí eu já não sei. Mas o meu ponto aqui é que ela estava sozinha e o marido lá pagando a dívida do tratamento. Essa é a pessoa que eu vou ajudar. E não faz falta na minha casa. Não estender a mão, meus irmãos, é inadmissível para um cristão. Não precisa que a sua igreja se transforme numa ONG. Eu não gosto muito da minha igreja porque não ajuda os pobres. E por que você não ajuda? Toda vez, meus irmãos, que eu vejo um crente reclamar da igreja, eu já pergunto na lata, o que você tem feito? A minha igreja não evangeliza, tá? Você está evangelizando? Então pare de mimimi e vai fazer aquilo porque você é a igreja. Eu sou a igreja. Agora, olha só. Se eu, você, nós, vós, eles, fazemos o que temos que fazer, a instituição não tem que ser cobrada de nada, porque nós já estamos fazendo. Não é, meus irmãos, do caixa da igreja que tem que sair ajuda a ninguém. É do nosso orçamento que tem que sair. O dinheiro que é ofertado na igreja, mesmo que nós já tenhamos ajudado várias pessoas que batem na nossa porta da nossa sede aqui, tem sido investido na obra de Deus. O destino prioritário de dízimos e ofertas é o evangelismo e a edificação. Tem um monte de gente que vai assistir isso aqui e vai dizer, eu sabia mesmo que o pessoal não gosta de ajudar os outros. Não assistiu o que eu acabei de falar faz 2 minutos. É imprescindível, irmãos, que nós, como indivíduos, como cristãos, possamos estender a mão àquele que precisa. Isso acontecia, inclusive, no colégio apostólico. Olha o texto de João 13, 29. Detalhezinho é o que está sublinhado. Vamos ler juntos, irmãos? Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. É quando Jesus diz para Judas, vai fazer o que você tem que fazer, né? Jesus se referia a ele ir traí-lo. E os discípulos acharam, não, acho que ele pediu para ele comprar mais alguma coisa. Faltou vinho, faltou pão, sei lá o quê, né, uva. Ou que ele desse algo aos pobres. É um detalhezinho no texto, mas que está lá. Mostrando, meus irmãos, que há necessidade de nós estarmos engajados nisso daí. Nesses dias, a nossa convenção nacional, mas através também da estadual, esteve na Trans-Roraima, onde, é claro, o objetivo prioritário foi levar o evangelho, mas de maneira nenhuma nós deixamos a necessidade daquelas pessoas de lado. Muitas refeições, muita comida foi distribuída, kits de higiene,
e vários jovens e irmãos da nossa igreja participaram. Eu vi os vídeos, vi as fotos. Foi, com certeza, dias maravilhosos, ok? Segunda coisa, orçamento voltado também para fora, para o sustento da obra do Senhor. Gálatas 6,6 diz o seguinte: juntos, irmãos, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Vamos ler já o versículo de 1 de João, é 1 de João, tá faltando o número 1 aí, 13, 29. Não, desculpe. Não, não é 1 de João, não. Isso é Timóteo 13. Não, também não é. A referência está toda errada. Deve ser Timóteo 3. Se alguém achar, irmão, se eu não parar aqui, porque minhas anotações não estão aqui. É 1 Coríntios isso? É, talvez eu esteja totalmente equivocado, confundindo textos. Que eu tive que escolher entre um texto e outro. Se alguém puder confirmar. Gosto muito que a referência fique errada, não, porque depois... 1 Timóteo 5,17. É o famoso Ctrl+V, Ctrl+C que falhou aí. Eu apaguei a referência certa e deixei a referência errada. 5,17. Ok. E 18, verdade. Isso eu lembro, que eram 2 versículos. Vamos ler juntos, irmãos? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Por incrível que pareça, desigrejado insiste que esse versículo não fala sobre sustento. Está escrito na última palavra, salario. Do grego salarios. Não tem. É incrível, meus irmãos, quando você quer fazer a exegese, né, que é de fora para dentro do texto, você faz o que você quiser. Há uma enorme diferença, meus irmãos, entre o que o texto está dizendo e pastores que têm jatinho e vivem de Rolex. O texto está falando, meus irmãos, de que existe necessidade de sustento na obra. Destaquei em especial esses textos, mas é óbvio que não dá para você dizer assim, não vamos orar pelo missionário, porque agora ele vai viver pela fé. Aliás, eu já disse aqui neste mesmo lugar que todo cristão tem que viver pela fé. Não é só pastor e missionário. E é interessante, meus irmãos, que todos nós, quando temos dificuldades financeiras relacionadas a salário, a pagamento, como por exemplo, eu estou acompanhando irmãos do Rio de Janeiro que estão muito preocupados, porque estão sem receber 10º de 2016, 13º. E salário de 2, 3, 4 meses atrasados. Eu não sei se você lembra, mas teve uma mulher que se jogou do prédio, não cristã, claro, de tamanho desespero, simplesmente porque o governo não estava mais pagando. Perderam a sustentação da própria sanidade. Agora, você quer que o obreiro faça o bom trabalho, que ele tenha tudo tranquilo na vida dele, possa preparar boas mensagens, tudo mais. Aí você diz, olha, nós vamos ajudar você no ministério, a gente vai mandar uma ajuda de custo de R$500. Já pensou se o teu empregador virasse para você e dissesse assim, vou lhe dar uma ajuda de custo aqui de R$500? Você ia trabalhar feliz da vida? Você ia dar aula feliz da vida? Você ia atender o público feliz da vida? Meu ponto aqui, meus irmãos, é que às vezes a gente esquece que apesar de nós trabalharmos com coisas sobrenaturais, essas coisas sobrenaturais são feitas através de coisas materiais. O texto de cima diz, aquele que está instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. O reino de Deus vai sendo estendido única e exclusivamente a partir da concepção, do entendimento de que somos nós que investimos, nós que sustentamos para que ele possa ter as condições de ser propagado. O Evangelho chegou no Brasil
120, 130, 140 anos atrás, unicamente, meus irmãos, porque irmãos de igrejas lá nos Estados Unidos e na Europa colocaram a mãozinha dentro do seu bolso, dentro da sua carteira, pagaram passagem, no caso, naquela época, de navio, para que os missionários viessem e trouxessem o evangelho para cá. Ou por acaso você acha que eles se teletransportaram de lá e eram tão espirituais que jejuaram durante 30 anos de ministério? Não, né? E nós esquecemos que nós estamos exatamente na mesma situação. Você quer ver uma coisa, meus irmãos? Alguém me perguntou alguns meses atrás, perguntou tranquilamente, de boa, pastor, por que nós não temos uma congregação? Eu falei, irmão, a razão principal é financeira. Não vou esconder e ficar adorando aqui, não, porque não sentimos a direção de Deus. Vamos abrir uma congregação. Tem que ter um obreiro para essa congregação, é ou não é? Alguém podia dizer, não, pastor, nós mesmo podemos manter o culto lá. Pode ser, durante algum tempo. Mas à medida, meus irmãos, que as decisões acontecem, dificilmente alguém trabalhando que não seja de tempo integral, e eu posso dizer de cadeira sobre isso, conseguiria manter uma congregação, a implantação de uma congregação. É muito difícil. Você precisa botar um obreiro lá. Eu não tenho coragem, eu tenho um grupo de quase 150 pastores, tem uns 15 no mínimo que estão hoje sem ministério. Ou que terminaram de ser ordenados, ou que saíram de ministérios e estão no hiato. Eu não tenho coragem de chamar um colega desse lá do Ceará, uma colega desse lá do Mato Grosso, para vir aqui pastorear uma congregação nossa, para dar uma ajuda de custo. Projetos, irmãos, de expansão do Evangelho, como por exemplo o que aconteceu agora com a Trans, só pôde acontecer. Nós assistimos o vídeo, né, do pastor Fernando, não é isso? Que estava aqui para a junta, e ele colocou lá a conta específica para projetos assim. Só aconteceu, irmãos, porque irmãos do Brasil inteiro e daqui também ofertaram. Teve gente que participou da nossa igreja que estava sem condições porque outros irmãos, adivinha só, ofertaram. Deus faz milagres, irmãos, inúmeros. Deus faz cada coisa absurda que você fica, como é que isso aconteceu? Nós já tivemos diversos milagres aqui, em que não havia e Deus fez com que houvesse. Agora, Deus faz um milagre constante, não sazonal, através da nossa constância, através da nossa diligência em não deixar que falte na obra de Deus. Um texto importante quanto a isso, texto longo, é o texto que nós vimos em Filipenses, quando Paulo trata com essa igreja sobre a oferta deles. Paulo estava preso em Filipos, preso em Roma, e os filipenses se preocupam com Paulo, porque ele está numa prisão domiciliar, e ele tinha que pagar o seu aluguel. Interessante que era diferente de hoje. Os direitos humanos hoje ia fazer a gente até pagar a casa do preso, se bobear. Mas Paulo tinha que pagar a sua própria casa, seu sustento, senão ele tinha que ir para a prisão. O que os filipenses fazem? Manda, através de Epafrodito, uma oferta para Paulo. Vamos lá o texto, irmãos. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Agora, olha o contraste, irmãos. Tessalônica estava sendo abençoada pelo ministério de Paulo, mas não ofertava. Tessalônica não teria conhecido o Evangelho se Filipos não tivesse sustentado a Paulo. Ah, pastor, mas essa é outra coisa, irmãos, que eu não consigo entender como é que o desigrejado, ele seleciona versículo bíblico. Não, Paulo se sustentava quando havia necessidade. Ele não fazia o tempo todo, que é da onde vem, inclusive, a expressão, irmãos, do obreiro fazedor de tendas. Porque essa era a profissão de Paulo.
Então, hoje em dia, um obreiro fazedor de tendas, o qual eu fui durante 2 décadas, ele não literalmente faz tendas. Eu não sei costurar nem pano velho, quanto mais fazer uma tenda. Ele tem uma profissão. Agora, irmãos, eu volto a repetir. Não tem como você ter o mesmo ministério que você tem de tempo integral, se você tem que se dividir com outras atividades, em especial, que graças a Deus não foi meu caso, prestar um expediente. Eu tenho amigos, eu converso com eles. Eu tenho um amigo que é policial. Pastor e policial. Esse aí, o pessoal respeita. Já pensou, Render? Né? Paz do Senhor, pastor. Graça e paz. E ele fala da luta dele. E Deus o abençoando e ajudando para que ele se livre de plantões, se livre de escalas, que o impeçam de estar domingo na igreja. Mas de vez em quando acontece, ele tem que se dividir. Ele já contou, meus irmãos, como ele foi dar uma EBD, tendo passado a noite de plantão. Aí chega 6, 7 horas em casa, toma um banho rápido e vai para a igreja. Fica a dica, viu? Aí você vai dizer, porque ele é pastor. É essa dicotomia que eu nunca aceitei na minha vida. É porque ele é fiel ao chamado que Deus colocou na vida dele, que acontece de ser o pastorado. Interessante isso. Mas ele fala, eu estou olhando logo o dia da minha aposentadoria, ou se a minha igreja pudesse fazer a proposta que eu saísse do meu trabalho, eu largaria por causa do ministério. O ponto aqui, meus irmãos, para encerrar essa questão nós precisamos ter ideia de como a obra de Deus sofre, no sentido de como ela é penalizada, quando eu não oferto. Irmãos, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a nossa junta fez uma limpa, trouxe um monte de missionários de volta, simplesmente porque não havia dinheiro suficiente para mantê-los no campo. E não foi só essa. A junta americana fez a mesma coisa, ela fez uma demissão voluntária. Tinha vários missionários que já tinham idade de aposentar-se. Então, eles abriram a oportunidade deles se aposentarem para poder enxugar a folha. Os Estados Unidos, o país que mais contribui para missões. A igreja de um amigo meu lá, só ela contribui por ano 3 milhões de dólares. Dá 10 milhões de reais. Só uma igreja local. E ainda assim, passaram uma situação nos Estados Unidos, não sei exatamente o porquê da queda de ofertas, também tiveram que recolher alguns missionários. Irmãos, nós precisamos mandar missionários, não podemos recolher missionários. Só quando os irmãos da Meva fazem aqui suas apresentações, a gente já começa a contar as aldeias sem nenhum trabalho. Isso aí longe, então. A gente nem precisa falar, irmãos, de quantos povos ao redor do mundo precisam de missionários. E não que a gente os traga de volta. Como é que isso acontece, irmãos? Algum governo vai dar dinheiro para a gente? Não. Vai vir simplesmente de nós mesmos. Da obra de Deus é que vem o sustento da obra de Deus. Eu queria terminar hoje, irmãos, pedindo que você, se você tiver, mas acho que não está porque eu não avisei, a sua apostila na página 39. O que tem na página 39? Devocional de hoje. Não é o seu devocional do seu devocional, né, do DHS, não. Isso aí é devocional da apostila. Lembra que eu falei que nas próximas semanas você ia ter uma tarefa dupla? Pois é. A devocional de hoje é o domingo da página 39. Lucas 16:11. Vamos ler juntos, irmãos? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O texto vai dizer, meus irmãos, você conhece... Só um instante. Às vezes eu esqueço. Você conhece alguém que não precisa lidar com dinheiro? Conhece algum lugar no mundo onde não existe dinheiro? Pois é. Todos nós precisamos usar o dinheiro no nosso dia a dia e precisamos de bens materiais para suprir as nossas necessidades. Sendo assim, você não acha que seria conveniente lidar com o dinheiro e com os bens materiais da maneira de Deus? E aí vem a nossa pergunta. O que o texto fala sobre a relação entre como lidamos com as coisas materiais e a confiança em lidarmos com as coisas eternas? Como é que você responderia isso? Não é um fórum, é algo que você tratar de maneira pessoal?
Será que você responderia esse versículo de maneira, eu tenho lidado bem? A ideia aqui, meus irmãos, é como se fosse uma criança e um adulto, né? Então você vai e diz assim, toma filho, toma essa faca aqui do Rambo que eu comprei para você. Toma. Não. Para você brincar de casinha. Você faz isso com sua filha? Com aquela faca serrilhada, né? Não. Toma aqui essa faquinha de plástico para você brincar de casinha. Aí você, por precaução, você vai ainda lixa na faquinha de plástico, lixa até a serrinha, para não correr risco. Brinquedo. Seu filho cresceu, casou. Pai, vamos lá em casa fazer um churrasco. Aí você aproveita, um churrasco. Compra um jogo da Tramontina, aquele jogo lá, sei lá quantas facas de churrasco. Porque agora ele é um adulto, ele pode lidar com aquilo. Agora já pensou, se você lembra assim, quando eu era criança, ele tinha a mania de pegar a faca e enfiar no ouvido. Será que ele ainda faz isso? Era de plástico, só arranhava um pouco. Ele também corria pela casa atrás do irmão com a faca. Ele era meio psicopata, assim. Compra ou não compra esse jogo? Você fica meio temeroso. A ideia aqui, meus irmãos, é Deus olhando para nós dizendo assim, eu quero colocar você na eternidade em cima de coisas que você não consegue nem compreender. E hoje você não está conseguindo lidar com essas coisas aí que vão passar. Você não está conseguindo lidar. É só dinheiro. São só coisas. E você está se deixando dominar por elas. Estão se tornando ídolos na sua vida. Como nós temos lidado, irmãos, com coisas materiais? Porque o texto vai continuar, ele vai nos chamar a atenção sobre um outro versículo. Provérbios 3:9. Vamos ler juntos? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí o texto pergunta, o que mais lhe chamou a atenção nesse versículo? Para que possamos honrar a Deus com todos os nossos recursos e sermos dignos de confiança em lidar com as posses materiais, precisamos saber o que a Bíblia ensina sobre isso. E aí vem a pergunta, você sabe o que a Bíblia diz sobre dinheiro e bens materiais? Sobre isso é que vamos ler e estudar um pouco mais nessas 3 semanas e vai continuar à frente. E a pergunta que eu sintetizei foi, como você acha que seria honrar a Deus com nossos bens materiais? É a resposta, irmãos, a tudo aquilo que nós vimos nessas 13 lições. Meu dinheiro tem glorificado a Deus na ajuda ao meu próximo? Meu dinheiro tem glorificado a Deus em investir na obra de Deus? Meu dinheiro tem glorificado a Deus em que eu tenho gasto de maneira sábia comigo mesmo, com a minha família? Eu tenho gasto naquilo, emprestando a expressão de Eclesiastes, naquilo que é pão, ou seja, naquilo que realmente é necessidade na minha vida? Em resumo, meus irmãos, pouco importa se eu ganho muito ou pouco. Nós não precisamos de uma estátua do tamanho do Cristo Redentor, ou o ser humano não precisa de uma estátua daquele tamanho para se tornar um idólatra. Ele pode ter uma santinha desse tamanho e se transformar em um idólatra. Não é o tamanho, não é a quantidade, mas é o meu coração. Você não precisa também, agora já tem na cidade, dirigir uma Mercedes. Você pode idolatrar um Fiat 147, que nem produzido é mais. Porque não é o tamanho, não é o valor do que eu tenho, é o meu coração. E é isso que vai determinar como que eu uso. Isso que vai determinar se realmente eu estou compreendendo o meu papel, para fechar o arco com a palavra que nós começamos, de mordomo fiel. De administrador de algo que não é meu. E eu não me refiro aos 10%. Me refiro, é claro, aos 100%. Caiu lá meu pagamento na conta. Não. Caiu lá o dinheiro de Deus na minha conta. Não, pastor, não é de Deus, não. Eu não estou olhando a conta da igreja. Não, meu irmão, é de Deus. É muito bonitinho comprar aquele plástico, botar lá, Jesus me deu. Ou tem uma propriedade do Senhor Jesus. Olha, não é bonitinho não, é brega mesmo.
Principalmente porque na prática a teoria é outra. Deveria ser Jesus me deu e eu nunca mais devolvi. Propriedade do Senhor Jesus, mas Ele que não toque. Então, se nós estamos, meus irmãos, de verdade, sem plastiquinho no carro, querendo viver essas verdades bíblicas, tem que se tornar algo que invada as minhas decisões. Já invadiu nas últimas 13 semanas? Já começou a provocar mudanças na sua vida? Já começou a causar um impacto na maneira como você administra aquilo que você tem? E a minha oração, meu irmão, é que se por acaso você tem passado por lutas financeiras, porque, sim, você não ganha lá tanto quanto gostaria, ou quanto deveria, ou quanto precisaria ganhar, que Deus traga ao seu coração contentamento, confiança, descanso nele. E que Deus, em seu tempo, possa mudar a situação na sua casa, no seu lar. E enquanto isso, que você aprenda algumas lições que talvez Deus queira lhe mostrar. E a você, meu irmão, que está talvez num espectro completamente diferente, você é grato a Deus porque depois já comeu o pão que Jeová amassou, ok, mas agora está numa situação mais tranquila, talvez. Que você não se deixe levar por isso. Não se deixe depositar sua confiança em uma falsa confiança. Mas que consiga compreender que Deus lhe levou a este lugar também com um objetivo. A boa, perfeita e agradável vontade dele. E que você descubra como fazer isso. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Encerrar a nossa aula e o nosso estudo nesse tema. Feche os olhos comigo. Quero convidar você, em alguns segundos, a fazer uma oração breve de compromisso com Deus. O primeiro compromisso que eu quero desafiar você é um compromisso de consagração. De consagrar todos os seus bens, todo o seu tempo, tudo que você tem de verdade, consagrar ao Senhor. Na compreensão de que é dele, de fato, e que você é apenas um mordomo. Consagre ao Senhor. Ore nesse instante, colocando diante de Deus seu desejo para que Ele tome as rédeas, o senhorio de fato, não apenas de direito, mas de fato, sobre a sua vida. Segundo, faça um compromisso de fidelidade. Você é um mordomo, mas que seja um mordomo fiel. De administrar aquilo que você já consagrou a Deus, da maneira de Deus. Isso é fidelidade. Consagrar suas escolhas, suas decisões, suas ambições. E finalmente, meu irmão, um compromisso de que tudo isso se traduza numa obediência prática. Você sentar com o seu cônjuge, talvez sentar com seus pais, realmente colocar o seu orçamento debaixo dos princípios bíblicos, debaixo da ética bíblica, debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus querido, como nós precisamos da tua ajuda, porque o nosso coração, nas palavras do reformador, continua sendo uma fábrica de ídolos. O ser humano é assim. Aquela mulher se lançando da janela do seu prédio, pela falta apenas de receber o salário de alguns meses, já demonstra o vazio de um coração sem Deus e que colocou toda a sua confiança no seu emprego, no seu salário, nos seus bens. Podemos, ó Deus, é claro, não chegar nem perto de tal nível de desespero, que graças a Deus o Teu Espírito tem trabalhado em nossas vidas. Mas ainda assim,
corremos o risco, somos suscetíveis a níveis de ansiedade que já são em si pecado, porque traduzem a nossa frágil confiança ou a falta total dela. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar que aquela reforma da casa, aquela troca de um carro, a compra de um, aquela viagem, aquele projeto será feito dentro da vontade de Deus ou não. E cabe a nós dar passos quando o Senhor já passou à nossa frente, e nunca ao contrário. E que em tudo isso, ó Deus, nós nunca possamos esquecer de ajudar os outros, de investir na Tua obra, de administrar o que o Senhor tem nos dado também para fora de nós, não apenas para dentro. Abençoa, Deus, o nosso domingo que temos pela frente e obrigado pelo estudo desta manhã. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.